Encantos e Encontros Fluminenses. Neste trabalho, eu busquei passear por algumas das histórias mais divertidas, curiosas e inspiradoras de alguns dos maiores gênios da literatura e da música do estado do Rio de Janeiro. Vou-me embora para Basárgada. Lá eu sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar as coisas que o morro não tem. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. É melhor, é muito melhor contentar-se com a realidade. Se ela não é tão brilhante quanto os sonhos, ao menos tem a vantagem de existir. Encantos e Encontros Fluminenses. Um passeio pelas histórias e pelas histórias da música e da literatura feitas no maravilhoso estado do Rio de Janeiro. Machado de Assis. Machado de Assis é, sem dúvida alguma, o maior nome da nossa literatura. Ele fundou a Academia Brasileira de Letras. Ele é um grande gênio em todas as áreas. Na prosa, ele se destacou de uma forma incrível. Os romances dele são conhecidíssimos. As suas duas obras mais célebres, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Em Dom Casmurro, o Brasil se perguntou, se pergunta e se perguntará: Capitu traiu ou não traiu? Até hoje, essa pergunta é feita. Memórias Póstumas de Brás Cubas é simplesmente genial. É um morto que resolve escrever suas memórias. O livro começa assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. É assim que Machado começa, simplesmente assim que Machado começa a pérola chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se você ainda não leu, corra para a livraria e leia. Machado tinha um jeito encantador de se relacionar com o leitor. Ele tinha mania de adjetivar o leitor. Ele às vezes dizia assim: amigo leitor, culto leitor, fino leitor. Ele sempre adjetivava o leitor. E a gente lê, esperando qual adjetivo ele vai usar para a gente. A gente se sente íntimo de Machado. Parece que ele está ali contando a história diretamente para a gente. Olha, eu diria que ler Machado é se apaixonar. É se apaixonar. Realmente é indescritível, é uma sensação. A história em Machado de Assis importa menos do que a forma como ele conta. É absolutamente genial. Você imagina o seguinte: imagina assim que você vai encontrar uma amantíssima tia-avó e você está interessado na forma como ela vai te contar aquela história.
e não na história propriamente em si. E você fica fazendo perguntas para que ela fale mais, para que você se deleiteie daquela sensação tão acolhedora de estar com aquela pessoa te contando uma história. Ler Machado de Assis é essa sensação o tempo inteiro. E é viciante. Você lê, você lê, você lê e você quer ler mais. Dono de uma ironia finíssima, finíssima, finíssima. Vamos a alguns exemplos de textos machadianos. Vamos ver como Machado fala das botas apertadas. Numa das passagens do livro, ele reclama que está com os pés doendo, que os sapatos estão muito apertados. As botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, porque fazendo doer os pés, dão aso ao prazer de as descalçar. Olha que coisa genial! Uma consideração, uma digressão no meio do texto. Ele está contando a história, está falando que está com o pé doendo, com o sapato apertado e de repente essa pérola. Ele diz que vale a pena usar botas, em outras palavras, apertadas, só para ter o prazer de as descalçar. Gênio, 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 gênio. É melhor, é muito melhor contentar-se com a realidade, porque se ela não é tão brilhante quanto os sonhos, ao menos tem a vantagem de existir. Já falamos essa frase aqui, olha que genialidade. Sempre irônico, às vezes quase sarcástico. Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. E o diabo, invejoso, fez o homem confundir a fé com religião e o amor com casamento. Está morto. Podemos elogiá-lo à vontade. Eu não sou homem que recuse elogios. Amo-os. Eles fazem bem à alma e até ao corpo. As melhores digestões da minha vida são os jantares em que eu sou brindado. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com um piparote e adeus. Um dos capítulos mais emblemáticos da história da literatura brasileira chama-se O Velho Diálogo de Adão e Eva. Nesse capítulo tão emblemático, tão importante para a nossa literatura, Machado faz uma alusão ao ato do amor carnal em si e o chama da forma mais elegante que jamais foi chamada. O velho diálogo de Adão e Eva. O capítulo é inteiro formado de pontinhos, exclamações, interrogações e mais pontinhos. Não deixe de ler este capítulo. Aliás, não deixe de ver este capítulo, que é quase uma poesia concretista. Machado era de uma família extremamente humilde. Ele mal completou os estudos. Universidade nem pensar. Ele era descendente de pessoas escravizadas e eu considero Machado de Assis um self-made man. Ele conseguiu ser reconhecido em vida pelos seus próprios pares e era uma unanimidade. A genialidade dele estava acima de tudo. Era um dos homens mais elegantes de sua época. Se você puder, dá uma pesquisada na internet, nas fotos de Machado de Assis. A elegância dele, a fleuma dele são sensacionais. Um gênio na acepção maior da palavra. Ler Machado de Assis é tão sensacional. O livro em si é apenas a desculpa para estar na companhia daquele narrador que tem uma prosa tão instigante e tão agradável. O grande filósofo contemporâneo e dramaturgo contemporâneo Alcione Araújo uma vez me falou que o homem médio usa diariamente entre 100 e 150 palavras apenas. Na obra de Machado de Assis, ele usa aproximadamente 6.000 palavras. Machado foi extremamente feliz no casamento. Foram 35 anos
de muita felicidade. Ele não era apenas escritor, ele fazia de tudo em termos de texto. Ele era brilhante cronista, brilhante poeta, ele era jornalista, escrevia crônicas, romances, traduções, peças de teatro. As traduções dele são sensacionais. Vale muito a pena ler a tradução que ele fez de To Be or Not to Be, de Hamlet. Espetacular. Gênio, 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 gênio. Uma obra extremamente frutífera e extensa. Mais de 10 romances, mais de 10 peças teatrais, mais de 200 contos, mais de 600 crônicas e 5 coletâneas de sonetos e poesias. Realmente incrível. Então, caminhando ao final desse breve capítulo sobre Machado de Assis, leia Machado, leia Machado, leia Machado, leia Machado, leia Machado, leia Machado e leia Machado. Chiquinha Gonzaga foi uma das maiores musicistas brasileiras. Grande instrumentista, grande compositora e grande maestrina. A diversidade estava em seu DNA. Filha de um abastado marechal de campo do Exército Imperial Brasileiro e de uma ex-escravizada alforriada. Ela lutou pela liberdade, pelo fim dos preconceitos e pela diversidade a vida inteira. Pioneira ao compor a primeira marcha de carnaval com letra, ó, abre alas, que todo mundo ama cantar, ama dançar, ama se divertir ao som de ó, abre alas que eu quero passar. Espetacular. E foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Em uma época que a música brasileira era dominada pelos tangos, pelas valsas, pelas polcas, Chiquinha Gonzaga ousou incorporar ao som de sua música as músicas que encantavam a parcela menos abastada da sociedade brasileira. Chiquinha também foi pioneiríssima na luta para que os autores e compositores brasileiros recebessem o que lhes era devido através dos direitos autorais. Uma vez ela foi a Berlim e descobriu um montão de partituras dela sendo vendidas sem sua autorização. Ela fundou o SBAT como membro patrona e sócia número 1 à Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais. Como Chiquinha Gonzaga foi extremamente bem-sucedida em transformar o som do piano, que era um instrumento da época de elite, ao gosto das classes menos favorecidas, ela se tornou a primeira compositora popular do Brasil. Recentemente, uma lei foi aprovada para criar o Dia Nacional da Música Popular Brasileira. Adivinhem qual é essa data? Dia 17 de outubro, justamente em homenagem à data de nascimento de Chiquinha Gonzaga, que ocorreu em 1847. Como não podia deixar de ser, Chiquinha Gonzaga era uma fervorosa abolicionista. E também ela defendia os direitos da mulher, ela era contra os rígidos costumes impostos ao gênero feminino. Ela casou-se mais de uma vez. O primeiríssimo casamento foi com 16 anos de idade. O primeiro marido de Chiquinha não gostava que ela se dedicasse à sua arte, mas Chiquinha nem queria saber. Ela continuou firme e forte com a sua arte. O casamento não durou. O primeiro grande sucesso aconteceu em 1877. Hoje em dia, na época do Spotify, das músicas na internet, que até o CD já está obsoleto, é engraçado notar que esse sucesso foi a impressão da partitura chamada Atraente, que a lançou ao estrelato. Com esse sucesso, ela se animou a entrar para o teatro de revista, apesar do grande preconceito que existia na época, e mais tarde se tornou maestrina. O maior sucesso de todos, claro, se deu com Ó, Abre Alas, que foi mais ou menos a época que ela conheceu o seu último marido. Ele tinha 16 anos e ela 52. Para combater o preconceito da época, ela registrou o próprio marido como filho. Como maestrina, ela regeu mais de 70
87 peças teatrais e compôs mais de 2.000 músicas. Seu último trabalho foi escrito quando ela tinha 87 anos de idade. Viva a nossa grande e eterna maestrina! Chiquinha Gonzaga. Bravo! Lá, a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contra parente da nora que nunca tive. Pazárgada, talvez o poema mais famoso da língua portuguesa, escrito pela genialidade de Manuel Bandeira. Ele não nasceu no Rio de Janeiro, nasceu em Recife, mas aos 10 anos de idade veio para o Rio, estudou no legendário Colégio Pedro II. Ele tentou se formar depois em arquitetura, mas uma terrível doença o impediu. Ele lutou contra a tuberculose por mais de 10 anos. Na época, o tratamento para a tuberculose era isolamento e clima. Então ele foi para a cidade de Campanha, depois ele foi para Petrópolis, para Teresópolis e, por fim, foi para a Suíça, para um sanatório na Suíça. Foi uma luta muito longa contra a doença. Esse tempo que ele passou na Suíça consumiu grande parte dos recursos da família. Foi muito, muito caro mantê-lo na Suíça. Manuel Bandeira teve que voltar da Suíça devido ao início da Primeira Guerra Mundial. Essa luta dele contra a tuberculose fica evidenciada no famosíssimo poema Pneumotórax. Vou citar pequenos trechos. Tem uma hora que o médico pede para ele, diga 33, e aí ele repete 33, 33, 33, e no final do poema ele pergunta se tem alguma coisa a fazer para o médico. E o médico vai e diz que não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Mesmo num assunto tão grave, Manuel Bandeira consegue nos presentear com a sua ironia, com o seu humor. A carreira de Manuel Bandeira foi muito profícua. Além de grande poeta, crítico de arte, professor de literatura e acabou se tornando imortal da ABL, Academia Brasileira de Letras. Manuel Bandeira tem um poema absolutamente genial, chama-se Testamento. Eu vou ler alguns trechos desse poema. Esse poema reconta praticamente a biografia desse grande gênio. Ele escreveu esse poema com uma certa dose de modéstia. Tive uns dinheiros, perdi-os, tive amores, esqueci-os. Mas, no desespero, rezei, ganhei essa prece. Vi terras de minha terra, porque outras terras andei, mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram terras que inventei. É uma clara alusão a Pazárgada, as terras que ele inventou. Não tive um filho de meu, um filho, não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. É interessante que na poética de Manuel Bandeira e até em vida a gente vê essa certa frustração de coisas que não aconteceram, né? O filho que ele não teve, a principal terra, a terra inventada por ele, ele não se casou. Contam que houve muitos casos amorosos e tórridas paixões, mas ele acabou não se casando. Tem uma outra parte aqui que é uma clara alusão à doença que ele enfrentou. Foi-se um dia a saúde. Fiz-me arquiteto, não pude. Sou poeta menor, perdoai. Muita modéstia, né? Se ele é poeta menor, quem é o poeta maior? Gênio. Gênio e modesto. É aquela história de que a modéstia amplifica as virtudes, enquanto que a arrogância as aniquila. E ele termina o poema dizendo: não faço versos de guerra,
Não faço porque não sei. Mas, num torpedo suicida, darei de bom grado a vida na luta que não lutei. Manuel Bandeira, gênio inconteste da literatura brasileira. Pixinguinha foi um dos maiores nomes da música popular brasileira. Exímio flautista, saxofonista, instrumentista de vários outros instrumentos, super compositor e grande arranjador. Pixinguinha contribuiu para que o choro encontrasse a sua forma musical definitiva. Por que Alfredo da Rocha Viana Filho virou Pixinguinha? O primeiro apelido de infância dele era Pizindim. Pixinguinha nasceu no dia 23 de abril, dia de São Jorge, no ano de 1897. Mais tarde, transformaram a data, 23 de abril, no Dia Nacional do Choro, em homenagem a esse grande compositor. Pixinguinha era o caçula de uma família de 8 irmãos. Seu pai era músico e ele aprendeu música em casa. Ele começou com o cavaquinho. A primeira música que ele compôs foi aos 12 anos de idade. Se chamava Lata de Leite. E a alusão aos chorões que passavam a madrugada em claro e ao chegarem em casa pegavam o leite que estava na porta dos vizinhos para beber. Um irmão do Pixinguinha conseguiu para ele o seu primeiro emprego num cabaré da Lapa. Depois ele foi tocar numa orquestra, também tocava em teatros, em cinemas, em ranchos carnavalescos, em casas noturnas. E ele foi ganhando prestígio, foi ganhando fama, foi ganhando prestígio e se tornou arranjador oficial da RCA, uma das maiores gravadoras da época. Ele também participava das famosíssimas reuniões de músicos na casa da tia Seata. Nessa casa, nessas reuniões, nasceu o samba. Foi composto o primeiro samba da história de Donga, pelo telefone, em 1917. Aliás, cabe um registro aqui. Primeira gravação de samba, 1917. Primeira gravação do jazz, 1917. E é interessante que o primeiro grande sucesso do Pixinguinha foi criticado por algumas pessoas na época, porque diziam que tinha muita influência do jazz. E a gente nota hoje em dia como a música brasileira influencia o jazz lá fora. O jazz influenciou a música brasileira e a música brasileira influencia o jazz. Se a gente parar para ouvir o Spotify hoje em dia, a gente vai ver que a maioria dos jazz tem muitos elementos trazidos da nossa música, principalmente a batida. Pixinguinha fez uma turnê internacional de enorme sucesso. Depois disso, ele se tornou maestro da Companhia Negra de Revistas. Lá, várias celebridades atuavam, inclusive o nosso ator genial, Grande Otelo. Foi lá que o Pixinguinha conheceu sua mulher e foram casados até o final da vida. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vejo os meus olhos. E por aí vai. Quando essa música começa, todo mundo tem vontade de cantar a plenos pulmões. Um dos maiores sucessos que existem em termos de música. Carinhoso. Ela foi composta pelo Pixinguinha, primeiro só instrumentalmente. Anos depois, recebeu letra do gênio Braguinha, também conhecido como João de Barro. É interessante, como eu já disse, que quando essa música foi lançada, ela foi muito criticada. Tinha gente que dizia que aquilo não era choro, tinha gente que dizia que tinha muita influência do jazz, e há até relatos que dissessem que essa música era uma polca. O que é novo, às vezes, é criticado. Mas Carinhoso se consolidou como uma das músicas brasileiras de maior número de regravações, segundo o ECAD. Até 2021, eram 411 regravações oficiais de Carinhoso. O Vinícius de Moraes uma vez deu uma entrevista e falou que o Pixinguinha era o ser humano mais lindo, a pessoa mais gentil que ele jamais conheceu.
Ele era tido por todo mundo como gentilíssimo. Tem um caso que contam que uma vez ele foi assaltado na rua. Ele levou o ladrão para casa, pediu para a mulher cozinhar para ele e ficou super amigo do ladrão, batendo papo com o ladrão, e foi tão gentil, tão cordial, que o ladrão devolveu tudo que roubou dele. Ele era realmente uma simpatia. Tem um documentário que o Pixinguinha mostra a casa dele em Ramos. Ele morava na rua Pixinguinha, em Ramos. E ele mostra o casarão dele, a varanda onde os grandes nomes da música popular brasileira se encontravam. Ele mostra um saxofone de prata mesmo, ele tem orgulho de dizer que é de prata mesmo, que ele recebeu de um amigo. E ele sempre com um jeito super afável, humilde, um gênio dessa grandeza com humildade. Isso é tão bacana, isso é tão bonito, né? A humildade é um traço super importante na personalidade das pessoas. E essa coisa tão afável, tão amorosa do Pixinguinha era contagiante. O Pixinguinha morreu dentro de uma igreja. E os amigos diziam, era santo mesmo. Assim que ele fechou os olhos, um dilúvio se abateu pela cidade do Rio de Janeiro. Jornalista, cronista, teatróloga, pintora, escritora, tradutora, Cecília Meirelles é unanimemente reconhecida como a maior poeta do Brasil. Ela combatia a palavra poetisa, pois achava que podia dar margem a algum tipo de preconceito de gênero. Vemos isso claramente em seus versos. Eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Cecília foi a primeira pessoa do mundo da etnia romá a receber um título de doutora honoris causa. Sua família era de origem cigana. Sua avó, descendente da família Canon. Cecília foi órfã muito cedo. Infelizmente, seu pai morreu 3 meses antes de seu nascimento, sua mãe um pouco menos do que 3 anos depois, e seus 3 irmãos morreram antes que ela nascesse. Ela foi criada por sua avó. Cecília contava que a sua avó não deixava ela brincar, mesmo quando outras crianças vinham chamá-la para brincar. Sua avó pedia que ela ficasse em casa. E segundo Cecília, isso rendeu 2 elementos fundamentais em sua poesia: a solidão e o silêncio. Cecília dizia que durante toda a sua vida ela nunca se esforçou para ganhar e também nunca se espantou por perder. Ela estudou no Conservatório Nacional de Música, canto, violão e violino. Cecília também escreveu muita poesia para crianças. Era uma grande incentivadora das bibliotecas infantis. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos 2 lugares. Cecília tinha uma fama internacional. A sua obra foi traduzida para os mais diversos idiomas. Ela morou por pouco tempo em vários países, como, por exemplo, Argentina, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Israel e Índia. Ela foi uma tradutora renomadíssima, ganhou vários prêmios pelas suas próprias traduções. Olha, ela era uma poliglota impressionante. A quantidade de línguas que Cecília dominava era impressionante. O português, o espanhol, o inglês, o francês, o italiano, o russo, o hebraico, e chegou a estudar hindi e sânscrito. O primeiro livro que Cecília publicou foi aos 18 anos, se chamava Espectros. A tiragem era tão diminuta que acredita-se que ela mesma bancou a edição. E nem mesmo a família sabia de exemplares desse livro. Tem um caso muito interessante e pitoresco envolvendo Fernando Pessoa e Cecília Meirelles. Cecília, certa feita, viajou para Portugal e marcou um encontro com grande antecedência com Fernando Pessoa.
No dia, Cecília foi para um barzinho, onde Fernando marcou, e ficou esperando por mais de 2 horas. Fernando Pessoa não apareceu. Quando Cecília voltou para o hotel, tinha o livro de Fernando Pessoa que ele tinha acabado de lançar com uma dedicatória lindíssima para Cecília e pedindo sinceras desculpas. Ele tinha lido o jornal pela manhã e o seu horóscopo desaconselhava fortemente aquele encontro. Por isso ele faltou. Um outro fato muito curioso na vida de Cecília Meirelles é que ela recebeu, a certa altura da vida, uma carta anônima dizendo para ela parar de assinar Meirelles com 2 L's. Ela teria que passar a assinar Meirelles com L só. Uma coisa interessante, lamentável, é que a vida dela até então era marcada por muitas tragédias. Além da perda do pai antes do nascimento, de ser órfã muito cedo, de ter perdido os irmãos antes dela nascer, o primeiro marido dela morreu de forma trágica. Curioso é que depois que ela adotou Meirelles com L só, as tragédias pararam de acontecer em sua vida. Essa proximidade que Cecília tinha com a morte fazia com que ela visse a vida de uma forma muito especial. Ela via a vida como uma coisa efêmera e como um presente. E ela tinha esse enfoque filosófico sobre a vida. Isso fica muito claro no livro Cânticos, que foi um livro que ela não publicou em vida, só foi publicado pela família 20 anos após a sua passagem. No poema O Motivo, temos uma ideia da visão de Cecília. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mas nada. Viva Cecília Meirelles. Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar as coisas que o morro não tem. Calbi Peixoto, talvez o mais emblemático cantor brasileiro de todos os tempos. Ele era caçula de uma família de 6 irmãos, família de músicos. Interessante que ele começou a vida profissional dele trabalhando numa sapataria. E contam que chegou uma moça muito bonita lá e ele começou a se entusiasmar com a moça, começou a oferecer vários pares de sapatos sem parar, e parece que a moça ficou meio incomodada, reclamou com o dono da sapataria e ele foi demitido. Depois ele foi trabalhar numa loja de perfumes, e nessa loja de perfumes ele ganhou o prêmio de melhor funcionário e ia ser promovido a gerente, mas quis a vida para presente a todos nós que ele pedisse demissão da sapataria um pouquinho antes de ser promovido a gerente e entrasse na música profissionalmente. Ele começou a carreira pedindo para cantar nas boates, dar canja nas boates. Calbi é, sem dúvida alguma, um dos cantores mais ecléticos do Brasil. Só para a gente ter uma ideia, o primeiro rock and roll que foi gravado em português foi por Calbi Peixoto. Ele gravava tudo, gravava tangos, serestas, jazz, todos os estilos ele gravava. Passeava bem por todos. E foi um cantor que fez inúmeras parcerias com outros artistas. A parceria mais memorável de todas foi com sua grande parceira, uma voz maravilhosa, Ângela Maria. Eu tive a dádiva de conversar com o Calbi pessoalmente após alguns shows dele e assistir vários dos shows dele, desde o Castelo da Lagoa até o Teatro Rival. Assistir a um show de Calbi Peixoto fazia a gente ficar melhor,
fazia a gente acreditar na beleza, na poesia, no lirismo da vida. Aquela voz de Calbi única, maviosa, aquela mágica da presença cênica de Calbi, que nos brindava com a sua genialidade musical. Quando ele começava com Conceição, era mágico, era indescritível. E bastidores, famosíssimo, cantei, cantei, é indescritível. É interessante que Bastidores foi composto pelo Chico Buarque, outro de nossos grandes gênios. E as interpretações da música de Chico, em geral, enfocam mais na palavra, na força dramática da letra de Chico Buarque. Mas se a gente reparar, a interpretação que Calbi Peixoto faz de Bastidores é integral, não é apenas focada na palavra, foca na beleza da melodia. Aquela voz ressalta a verdade da personagem que está cantando. É talvez uma das mais magistrais interpretações registradas na música brasileira e até mesmo na música universal. O Calbi teve um empresário importantíssimo na vida dele, o Di Veras. O Di Veras era conhecido por sempre estar mantendo o Calbi na mídia. Então ele dava cores muito especiais às notícias que ele mandava para a mídia, a ponto de alguns jornalistas perguntarem: isso é vero ou é de veras? É interessante que eu faço um pequeno paralelo entre Calbi e Elvis, no seguinte sentido. Se a gente reparar, todo mundo ama imitar o jeito de cantar do Calbi, todo mundo ama imitar o jeito de cantar do Elvis. Se a gente vir os imitadores de Elvis, às vezes são mais Elvis do que o próprio Elvis, e os imitadores de Calbi são mais Calbis do que o próprio Calbi, no exagero, né, da forma de falar as coisas, na forma de cantar. Outro paralelo interessante talvez seja relativo aos empresários. Eu acho que o Di Veras está para Calbi Peixoto, assim como o Coronel Parker está para Elvis Presley. O Coronel Parker foi importantíssimo na carreira do Elvis e o Di Veras foi importantíssimo na carreira do Calbi. Inclusive, o Di Veras é que começou a incentivar o Calbi a se vestir de uma forma mais extravagante nos palcos. E talvez isso tenha um pouquinho de inspiração numa certa extravagância ao se vestir do Elvis e até de um grande artista também, o pianista Liberati, que tinha uma forma de se vestir absolutamente esplendorosa, além de ser um gênio maior do piano. O Calbi chegou a fazer bastante sucesso lá fora, mas felizmente ele se radicou mesmo, foi no Brasil. Calbi, bravo, bravo, bravo. Vinícius de Moraes, um dos maiores nomes da música no Brasil, era cantor, compositor, poeta, dramaturgo, escritor, jornalista e diplomata. O Poetinha, como o apelidou o gênio Tom Jobim. Vinícius amava um diminutivo. Tudo para ele era nuinho ou nuinha. Tem até uma história muito interessante que o Carlos Lira ligou para ele e falou: Poetinha, aqui é o Carlos Lira. Aí ele respondeu assim: ah, Carlinhos. Já começou no diminutivo. Era a primeira vez que ele falava com Carlos Lira. O Carlos Lira conta isso de uma forma muito interessante numa entrevista. O que você quer? Eu já ouvi falar de você, sim. O que eu posso fazer por você? O que você quer de mim? Aí o Carlos Lira, muito inteligente, já entrou no diminutivo. Falou assim: ah, Poetinha, eu queria umas letrinhas. E aí ele conseguiu as letrinhas, né, letronas, e conseguiu a parceria. O Vinícius costumava dizer que nada no diminutivo fazia mal. Um gênio compondo com outros gênios. Como parceiros, Vinícius teve, entre vários, Tom Jobim, Francis Raime, Chico Buarque, Baden Powell, Pixinguinha, Toquinho, Carlinhos Lira, só para citar alguns. O Tom Jobim uma vez deu uma entrevista em que abordou a questão do whisky. Ele contou um fato muito curioso. Todo mundo associa muito o Vinícius como
gostando muito do uísque. E o Tom nos conta nessa entrevista que, na verdade, o Vinícius era louco por chopp. Ele conta que quando o Vinícius tinha mais uma graninha, gostava de uma Brahma extra. E que tinha até um poema chamado Chopp, 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 e que ele bebeu chopp enquanto pôde. E aí o Tom também conta que quem ensinou o Tom a beber uísque foi o Vinícius. E por que o uísque entrou na vida do Vinícius, segundo o Tom? É que o Vinícius se tornou diabético. E o diabético não pode tomar chopp, mas pode tomar uísque. E foi assim que o uísque entrou na vida do Vinícius e depois do Tom. O Vinícius tem uma frase muito curiosa sobre o uísque. Hoje em dia ela não é muito politicamente correta, mas a frase era a seguinte: o uísque é o melhor amigo do homem, ele é o cachorro engarrafado. Em 1958, Elisete Cardoso, a Divina, lançava o álbum Canção do Amor Demais. Nesse álbum, você tinha uma composição magistral, Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E quem era o violonista que tocava nesse álbum com uma batida super diferente? João Gilberto. Eis porque é uma música e um álbum tão icônico para a bossa nova. Em 1968, Vinícius estava se apresentando em Portugal e ele foi informado de que tinha um grupo de estudantes salazaristas do lado de fora do teatro para protestar contra Vinícius de Moraes. Ele foi aconselhado a sair pela porta dos fundos. E o que Vinícius fez? Saiu pela porta da frente e encontrou aquela quantidade grande de jovens protestando contra ele. Então o que ele fez? Ele recitou um poema dele. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. O poema começava assim. Ao final do poema, um dos estudantes sacou a sua capa de traje acadêmico e deitou ao chão para que Vinícius passasse por cima. Um ato em Portugal de grande consideração. Ele foi ovacionadíssimo. Os outros colegas fizeram a mesma coisa. Ou seja, um grupo que estava ali para protestar politicamente contra Vinícius acabou aplaudindo e fã de sua arte. Mais tarde, Vinícius fez uma temporada icônica no Canecão, que durou quase um ano. O Canecão foi talvez a casa de show mais importante do país, fundada pelo meu querido, saudoso amigo Mário Prioli. Mário Prioli foi importantíssimo para a música brasileira. Ronaldo Bosco lhe falou sobre o Canecão. Aqui se escreve a história da música popular brasileira. E é verdade. Em 1980, ele estava com o Toquinho em casa, acertando os detalhes finais do novo lançamento, A Arca de Noé, que era um projeto muito legal, de Vinícius para as crianças, com músicas inesquecíveis, tipo: era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ou lá vem o pato, pato aqui, pato acolá, quá, quá. Lá vem o pato para ver o que há. O pato pateta pintou o caneco e por aí vai. Eu não estou muito certo da letra não. Mas, enfim, ele estava trabalhando nesse álbum, nos detalhes finais desse álbum, com o Toquinho. Toquinho foi dormir, ele foi tomar um banho porque não estava passando muito bem, e a mulher dele encontrou ele na banheira com dificuldades para respirar. Aí acordou o Toquinho, todo mundo foi tentar socorrê-lo, mas infelizmente o poetinha não resistiu. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius, sem saber, cometeu um pequeno erro nesse poema, porque ele imaginou
que um amor não seria infinito. Porém, o amor que temos por ele e por todos os gênios apresentados aqui será infinito. Pelo menos durará enquanto a chama do céu se irradiar sobre a raça humana. Viva a literatura, viva a música, viva a arte!